noite, amigos do Canelada! Noite tricolor no Morumbi. Como eu avisei hoje no Bate Pronto, era muito favorito o São Paulo. Muito. E o São Paulo vence com sobra. Foi, eu não vou dizer um massacre porque não foi goleada, mas foi um jogo com 27 finalizações do São Paulo contra 2 do Goiás. Foi um jogo que o São Paulo teve 6 finalizações no gol contra nenhuma do Goiás. Ou seja, não teve susto nenhum. E o São Paulo do Zubeldia, eu tô louco pro Flávio Prado descer logo. Flávio Prado tava lá comentando o jogo, eu quero ele aqui no estúdio, para ele falar bem do Zubeldia, para ele falar bem do São Paulo. São Paulo vence com gol do Luciano, gol do Caleri, 2 dos xodós da torcida tricolor. E ó, eu vou mais longe, hein? A classificação tá garantida. Tá garantida a classificação do São Paulo. Não olha com essa cara não, Zé Manuel. Tá garantida a classificação do São Paulo. 2-0 no Morumbi. E o Goiás é um time que hoje é bem fraco. Já gravaram? Pessoal do Goiás? Tá gravado? Pode gravar. Tá gravado? Pode gravar. 2-0 no Morumbi, gente. São Paulo vai pro Serra Dourada tranquilo, tranquilinho, porque o time do Goiás também é fraco. O que o time do Goiás mostrou hoje no Morumbi é o 9º colocado da Série B. O Goiás, nesse momento, é o 9º colocado da Série B. E é um São Paulo, pode falar o que quiser desse São Paulo, mas é um São Paulo hoje regular, pô. São Paulo é regular. Se a gente pegar o número do Zubeldia, gente, o cara tem 4 derrotas. 4 ou 5, Bruno? 4. São 4 derrotas, já passou de 20 jogos pelo São Paulo e o Zubeldia tem 4 derrotas. É um time que costuma jogar bem, tem um jogo agradável, não é aquele jogo chato que joga só por uma oportunidade. É um São Paulo que ataca e é um São Paulo que anima sim o seu torcedor. É o São Paulo que sai nesse mata-mata com 2-0. Eu já dou boa noite pro Bruno Prado, boa noite Zé Manuel, e eu tô louco pro Flávio Prado chegar. Porque ele tá descendo do estúdio, tava comentando o jogo, mas pode deixar torcedor são paulino que quando o Flávio Prado chegar, vai ter uma recepção calorosa pra ele, né, Bruno Prado? Ó, falando aqui a verdade, o São Paulo não teve susto. 27 finalizações contra 2 do Goiás. 83% de posse de bola, gente. Ou seja, é um São Paulo que pode não ter dado um show no Morumbi, mas se impôs o tempo inteiro e não levou susto nenhum, Bruno Prado. Vale a confiança do torcedor e o carinho que o torcedor tem pelo Zubeldia hoje em dia, né? Bom, boa noite, pilhado, Zé Manuel, boa noite a todos. Não, susto não teve nenhum mesmo. Se o São Paulo venceu o jogo, o que ficou ali na dúvida até perto do final era... Sim, se ia conseguir um segundo gol, abrir uma vantagem maior, né? Porque o Goiás estava bem fechado, o Goiás teve um jogador expulso no primeiro tempo, isso é claro que faz com que esses números de posse de bola, de finalização, eles fiquem acima do normal. O Goiás, ele praticamente só se defendeu. E o São Paulo, a missão era furar uma retranca e conseguiu. Acho que 2-0 uma boa vantagem, uma vantagem que deixa o São Paulo numa situação confortável para o jogo de volta em Goiânia. O Zubeldia trabalhou bem hoje, acho que a missão, a partir do intervalo que ele mexeu no time, a missão era furar uma retranca, sabe? Ele sabia que o adversário com 10 jogadores não ia sair de trás, estava 1-0 já para o São Paulo, e tinha que buscar um segundo gol, uma vantagem maior, o Goiás não ia sair, então ele foi colocando jogadores mais ofensivos. A entrada do Eric no intervalo foi boa, porque o lado direito, o São Paulo estava com pouca profundidade, que hoje jogou Rafinha, não jogou Igor Vinícius. Rafinha não é um cara que chega no fundo, o ponta ali pela direita era o Lucas, que também não é um cara que fica aberto ali o tempo inteiro. O Lucas tem a característica de cortar para dentro. Então ele colocou um cara fixo ali na direita, que foi o Eric, o Ferreirinha mais aberto na esquerda e o Lucas por dentro com o Luciano, saiu Bobadilha, só o Luiz Gustavo de volante e o Caleri lá na frente. Então ele atacando com 5 ali, um ataque no segundo tempo para empurrar o Goiás ainda mais para trás. O Goiás muitas vezes com 5 defensores, estava com 3 zagueiros, para tentar tirar a sobra do adversário, e foi pressionando, estava difícil de entrar na área, mas fez o segundo gol no chute de fora, né, do Luiz Gustavo, que o Tadeu rebateu e o Caleri fez o gol. Então o São Paulo fez o que tinha que fazer, foi colocando mais jogadores na frente, foi empurrando o Goiás para trás e fez a sua parte. Acho que 2-0 é um resultado que deixa a classificação, sim, bem tranquila para o São Paulo. Mas
Mas é isso que eu falo, né? O Bruno acabou de falar, 5 jogadores empurrando ali a defesa do Goiás. Porque o Goiás jogou numa retranca absurda. O Goiás não tentou nada o jogo inteiro. O Goiás queria sair com 0-0, tudo bem, é de se entender que o Goiás tem esse objetivo, agora não fez nada o jogo todo. E aí, Zé, eu tô louco pro Flávio Prado chegar. É impressionante, né? Quando o São Paulo ganha, ele demora, né, Bruno Prado? Deve ir no banheiro depois do jogo. Tô louco pro Flávio Prado chegar, o São Paulino também deve estar louco pro Flávio Prado chegar. Red Bull tá fora da Copa do Brasil. Ah, tá, ainda tá vai pegar o Atlético Paranaense. Então é bem capaz do São Paulo chegar mais longe que o Atlético Paranaense, que o Red Bull Bragantino nessa Copa do Brasil. Agora, isso que o Bruno falou, Zé, mostra a coragem do São Paulo. É um São Paulo que joga pra frente quando tem que jogar. Se tem uma coisa que não dá pra chamar o Zubeldia, e aí a galera gosta de chamar minha atenção, acham que eu apelo, que eu tenho um carinho exagerado pelo Zubeldia, posso até ter, porque eu gosto do jeito dele e eu gosto da coragem dele. E é isso que eu queria dizer. Se tem uma coisa que não podem falar do Zubeldia, é que ele não é corajoso. Ele vai pra frente quando ele tem que fazer gol, ele se abre, ele coloca, como disse o Bruno, 5 jogadores pra empurrar o adversário. E ele merece, eu acho, essa fase que ele tá tendo no São Paulo, Zé, praticamente classificado aí na Copa do Brasil. Ele encaminhou bem. 1-0 seria um resultado perigoso. São Paulo conseguiu, a 10 minutos do fim do tempo regulamentar, um segundo gol, que foi muito importante, né? Mas não fez um placar que dá ao Zubeldia a possibilidade, por exemplo, de levar um time misto. Eu acho que com 2-0 ele vai precisar dos titulares para o jogo da volta lá na Serrinha. O jogo não será no Serra Dourada, pelo menos de acordo com a tabela aqui, vai ser na Serrinha o jogo da volta. Mas está encaminhada a classificação do São Paulo. Eu acho que lá também o São Paulo é obrigação dele ser apontado como favorito. É time de Série A, disputa Libertadores, enfim, e está enfrentando um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje de muita tradição, mas hoje de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o São Paulo teve problemas. Não foi assim mamão com açúcar, vamos dizer, por culpa dele. Primeiro tempo, São Paulo dominou. Quer dizer, começou o jogo com um susto do Goiás, um gol anulado, mas depois só deu São Paulo. 27 finalizações a 2, o último número aqui que eu vi aqui, 6-1 no gol, né? 8 escanteios a 1. Os números todos favoráveis de São Paulo, 80 e não sei quanto por cento de posse de bola, 82, 83%. Foi um jogo de um time só. Foi o São Paulo, parecia futebol americano. Quando chega a vez de um ataca, outro defende. É o São Paulo atacando e o Goiás se defendendo. Acho que o problema do Goiás foi esse. Montou uma grande retranca e o São Paulo sofreu no primeiro tempo, porque ia muito pro meio. Até o Ferreirinha pegava a bola e queria ir pro meio. Não sei se ele imaginava o Wellington passando assim nas costas, enfim. Mas era o São Paulo que, ao invés de abrir o campo, jogar lá nas laterais, pertinho da linha de fundo, não, embolava pelo meio. E ele teve dificuldades para furar essa retranca da equipe do Goiás. Teve a sorte de voltar aí no segundo tempo. Também na alteração do Zubeldia, que colocou o Eric, o jogo pedia um jogador de beirada de campo, cruzamento do Eric, sai o primeiro gol do Luciano. Depois da tentativa do Caleri, 1-0 para o São Paulo. E ele foi tentando, chutando, fazendo de tudo lá, e o Goiás permaneceu na retranca. Mas o segundo gol foi muito importante, o gol do Caleri, porque 2-0 eu acho que encaminha aí muito a classificação do São Paulo, mas eu repito, pelos números era para o São Paulo fazer um placar melhor, maior, para de repente até poupar alguns jogadores no jogo da volta na Serrinha. Com 2-0 eu não pouparia ninguém, não. Olha aí, ele chegou. Pode entrar, Flávio Prado, porque Zubeldia tem mais uma vitória à frente do São Paulo. Pode entrar, entre tranquilo, entre bem calmo, porque hoje você vai ter que falar de mais uma vitória do Zubeldia. Sei que você vai tentar colocar defeito, mas antes disso te passo defeitos. Te passo números, antes de mais nada. Números que o seu grande filho e o Zé Manuel me trouxeram. 27 finalizações do São Paulo contra 2 do Goiás. 6 finalizações no gol do São Paulo contra nenhuma do Goiás. Teve uma no final do jogo? Contra uma do Goiás. E o São Paulo está praticamente classificado na Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil que seu Red Bull Bragantino vai enfrentar o Atlético Paranaense.
E eu acho que tem grandes chances de não passar. Ou seja, mais uma competição que provavelmente você vai ver o São Paulo passando o Red Bull Bragantino e o seu argumento era 10 anos. Já devem ter passado 2. Estamos sobrando. E o São Paulo de Zubeldia, você que gosta de falar Zuzu, não, está aí. Vanderlei Nogueira. Professor Zuzu. Está aí. Praticamente classificado na Copa do Brasil. Eu acho bonitinho o professor Zuzu, mas não foi eu que falei, não. Eu não gosto de me apossar de algo que eu não fiz. É do Vanderlei. Mas eu acho bonitinho. Foi muito tranquilo o jogo. O São Paulo, como disse o Emanuel, atacou o tempo inteiro. Eu não teria expulsado o Marcão. Eu acho que a marcação do campo era mais lógica. Quando você vai pro VAR, fica uma cena feia, né? Frame a frame. A perna dele vai, mas ele vai forte. Ele teve excesso de força. Então, amarelo. E aí a perna sobra. Não sei nem se bate no Luciano, acho que não. Não teria expulsado, não. Eu achei que a marcação do campo foi a mais correta. Mas, independentemente disso, o São Paulo já dominava o jogo, comandava. E o resultado foi natural, foi normal. Se tivesse jogado um pouquinho melhor no primeiro tempo, poderia ter feito um placar para resolver. Mas eu acho que com 2-0 resolveu. Ao contrário do Zé Manuel, olhando a tabela, o São Paulo vai ter agora, a curto prazo, o Flamengo e o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vem caindo no Campeonato Brasileiro. Então eu não abdicaria do Campeonato Brasileiro por um torneio mata-mata onde você corre o risco, né, de um jogo infeliz sair fora. Acho que 2-0 dá para o São Paulo administrar bem lá em Goiás. O time do Goiás não é um time apenas razoável, né? É bem abaixo do São Paulo. É o 9º colocado da Série B, né? Dá para o São Paulo com 2-0, acho que dá para administrar bem, para não abrir vantagem para os adversários aqui no Campeonato Brasileiro, onde ele pode, né, se mantiver uma boa regularidade, se garantir para a Libertadores, que é o principal objetivo. Eu não é botar time reserva totalmente, mas jogadores que não estão inteiros e tal, eu pouparia nesse segundo jogo. Acho que 2-0 foi um resultado bem tranquilo para o segundo jogo, até pelo que o Goiás não jogou hoje. Achei o time do Goiás extremamente defensivo, o que era isso que tinha que fazer mesmo, mas sem criatividade. Achei o time muito fraco, o time do Goiás. Eu acho difícil o São Paulo poupar na Copa do Brasil, sendo bem sincero. Até porque o São Paulo percebeu no ano passado que a Copa do Brasil é a sua maior possibilidade de título. Eu acho que pode, claro, entrar com um time com ali dois jogadores principais fora, mas porque o 2-0 não é um resultado como um 3, assim. Se o Goiás faz um gol no primeiro tempo, é drama. Não, eu colocaria o time ali principal no primeiro e no segundo tempo tá 0-0, eu começo a tirar. Precisa ver como é que os jogadores estão. A minha dúvida é essa. Se tiver jogador desgastado, por exemplo, São Paulo tem um jogador veterano que está jogando muita bola, o Luiz Gustavo. São Paulo perder esse jogador por excesso de jogos vai ser um problema sério. Ele já perdeu o Alisson, o Bobadilla não acertou naquela posição, muito mal o Bobadilla, errando muito espaço e tal, não está se achando ali, e perder um outro jogador na posição seria muito complicado para o São Paulo. E acho assim, o mata-mata, ele tem um pouco de felicidade, sorte no sorteio, de uma noite mais inspirada ou não. Confiar no mata-mata não é uma tarefa muito, muito interessante. Então eu acho assim, pensando não em títulos, sim em Libertadores, eu não abdicaria do Campeonato Brasileiro, não. Acho que no Campeonato Brasileiro, pela toada que está, São Paulo pode ficar, sei lá, 7º, 8º e pegar uma Libertadores, ou nem que seja uma pré-Libertadores. Se ele apostar no campeonato, nas Copas, ele corre o risco de perder e não se classificar nem no Campeonato Brasileiro. Mas aí eu não, se eu sou o São Paulo, porque eu não acho que o São Paulo é como o Flamengo, o Palmeiras, até o Botafogo que está ali brigando pelo título. Eu acho que o São Paulo vai brigar por Libertadores no Brasileirão. Isso. Mas eu tentaria focar no que me dá o título e a classificação na Libertadores. Então, mas aí que é a Copa do Brasil, porque o São Paulo em mata-mata é muito forte. Mas aí você depende, então, mata-mata sempre é um risco maior. Né? O Campeonato Brasileiro, se você tiver uma sequência boa, se você estiver mantendo um certo nível, pela média você acaba chegando. Copa do Brasil, como qualquer mata-mata, você corre risco. Você pode perder uma classificação num detalhezinho, né? É isso que eu falo. E aí você jogou tudo para fora. Você não entra nem pelo Brasileiro e nem pelo campeonato, O São Paulo, por exemplo, ele vai andar na Libertadores. Você vai arriscar ganhar a Libertadores? Ele pegou o Nacional e deve passar. Mas aí a gente estava fazendo de um prognóstico aí, o Bruno comentando.
Um time que tem toda a condição de chegar na final da Libertadores é o Atlético Mineiro. Se você for olhar. Tem. Você vai abdicar do Campeonato Brasileiro para acreditar nisso? Então o Atlético tem que dar gás no Campeonato Brasileiro também. Porque ele pode chegar na final da Libertadores e perder a final. E vice-campeão da Libertadores não dá nada. É uma estratégia que tem que ser feita por comissão técnica, departamento de fisiologia e até a diretoria participar. Você vê, a gente já pensa um pouquinho diferente sobre a situação. Se eu sou o São Paulo, né? Eu iria pro mata-mata. Eu não. Porque eu acho que o São Paulo, na Copa do Brasil, o São Paulo, até na Libertadores, eu acho que ele tem mais chances de título que no Brasileiro. Isso com certeza. Então. Eu tô pensando em brasileiro. Sim, mas aí no Brasileiro você vai dizer... Libertadores. Então, você quer que ele conquiste a vaga da Libertadores. Eu acho mais fácil o São Paulo tentar brigar pelo título da Copa do Brasil, por exemplo, do que a Libertadores pelo Brasileirão. Porque aí vai exigir regularidade, mas vai exigir... o título é de um só, esse é o ponto. Você pode chegar na final e perder a final e você perdeu a Libertadores. Se você não tiver... uma média lá. No Brasileiro, como são muitas vagas, se você tiver uma certa regularidade, você acaba entrando na Libertadores, que no final da história é o grande sonho de consumo. Gente, você acha que precisa poupar? O São Paulo jogou terça-feira. Precisa. Hoje, terça-feira. Ele volta a jogar sábado contra o Flamengo. O jogo seguinte do Goiás, quinta-feira. Olha quantos dias. O jogo seguinte é contra o Atlético Goianiense no domingo à tarde no Morumbi. Você acha que precisa poupar? Mas você tá esquecendo da Libertadores, né? Que vai vir depois. Você tem que que aí vai vir Nacional. Mas aí ele deveria pensar em descansar o time só lá contra o Atlético Goianiense. Mas aí lesiona jogador. Porque, o Luiz Gustavo foi destaque hoje no jogo. Pra mim foi um dos melhores em campo. Tem sido. Né? Jogou muito. Aí você perde o Luiz Gustavo, tudo bem, tá chegando o Marcos Antônio. Mas eu não sei vocês, o Bruno também acompanha muito São Paulo, eu focaria em mata-mata com o São Paulo, porque eu acho que o São Paulo tem muita chance de título em mata-mata. Cara, o São Paulo é muito forte em mata-mata. São Paulo, no ano passado, tirou os 2 super favoritos da Copa do Brasil. Ele ganhou do Palmeiras, jogando melhor os 2 jogos, e ganhou do Flamengo também, sendo melhor no confronto. Então, eu focaria até mais na Copa do Brasil, mas é claro que a Libertadores, pro São Paulo, que é o maior campeão internacional do Brasil, ele vai focar também. Eu não focaria no Brasileiro. Mas ele mostrou contra o Fortaleza que o foco dele é nas Copas. Senão ele não teria poupado ninguém contra o Fortaleza. Se ele poupou contra o Fortaleza, jogo dificílimo. O que faz a gente imaginar que ele não faça a mesma coisa no Brasileiro, não priorize a Copa do Brasil? A discussão é que, se ele tivesse feito um gol a mais, 3-0... aí matava. Podia mandar o time reserva. Porque aí a vantagem seria muito grande, com todo respeito ao Goiás. Com 2-0, pode, ok. O Flávio acha que ele pode poupar. Talvez 2, 3 jogadores, deixa no banco, se precisar, você time misto. Coloca no segundo tempo. 1 ou 2, 3 no máximo. Mas aquilo que ele fez na fase anterior de botar o time inteiro reserva, não vai dar. Eu não faria, pelo menos. Eu acho que não dá pra fazer. O time inteiro não. Com mais um gol, talvez. Com mais um gol daria pra fazer. Mas com 2-0, não. O time inteiro eu também acho que não. Aí não. Você, Bruno, focaria em quê? Porque eu, ao contrário de Palmeiras e Flamengo, que eu acho que tem que focar mais no Brasileiro, se eu sou o São Paulo, eu focaria mais na Copa do Brasil. Assim, é uma decisão difícil, mas eu já falei algumas vezes. Eu colocaria Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil na ordem, porque o São Paulo já ganhou a Copa do Brasil ano passado, era uma coisa que o São Paulo queria, nunca havia vencido, conseguiu, e acho que é importante para o São Paulo voltar a jogar Libertadores todo ano. Né? Você pode ganhar de novo uma competição, mas eu acho que se o São Paulo levar o Brasileiro mais a sério, ele tem muita chance de ficar entre os 5, 6 primeiros. Mas o que eu acho que vai acontecer é que vão jogar nas Copas de novo, e como fizeram nos últimos 2 anos, mesmo sendo Sul-Americana e não Libertadores como é esse ano. O São Paulo, nessa gestão do Júlio Casares, é um time que vai nas Copas. Os 3 campeonatos brasileiros com essa gestão, a melhor colocação foi 9º lugar. E o foco sempre nas Copas, que já teve título, teve vice, teve título estadual também, que o São Paulo priorizou naquele momento. Passando de fase em Copa do Brasil é dinheiro, coisa que o São Paulo precisa, né? Passando, se o São Paulo passar para as quartas, já são mais 4 milhões e 500 quase reais. Acho que 4 milhões e 200 reais. Tem isso também na Copa do Brasil, né? A cada fase que você passa, você ganha dinheiro. Acho que eles vão nas Copas. A escalação de sábado contra o Flamengo, acho que vai indicar muito isso, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Mas eu acho que pela distância dos jogos, talvez dê para ele jogar com o time principal contra o Flamengo e não precisa, porque ele joga sábado contra o Flamengo e só volta a jogar quinta-feira contra o Goiás. E o São Paulo tem um diferente aí. O São Paulo, ele não pode poupar.
São Paulo, toda vez que ou poupou, porque estavam muito desgastados, ou porque os jogadores estavam suspensos ou contundidos, se tira 3 jogadores importantes do time, o São Paulo se complica. Lembra do Vasco? Você tirou o Alisson, o Caleri e o Arboleda, né? E aí o que aconteceu lá? Foi goleado. Contra o Fortaleza, não tirou tanto jogador assim. Também não jogou bem, foi muito mal. São Paulo, quando tira os jogadores importantes do time titular, ele se complica. Ele não consegue andar quando não utiliza. Ele joga no limite. Ele tem que dar o máximo dele todo o jogo. Jogar com todo mundo, com todas as principais peças, para ele conseguir resultado. Ele não encontrou o meio ainda de usar jogadores alternativos, jogadores reservas e render a mesma coisa. Ele não consegue.